Olá, bem-vindos a mais um evento do Summit Êxito de Empreendedorismo 2020. Nessa sessão, vamos trazer dois verdadeiros titãs do empreendedorismo educacional no Brasil. Estamos recebendo aqui o Chaim Zaher, que é presidente do Grupo SEB, um dos maiores grupos educacionais do Brasil, com mais de 200 mil alunos. Chaim é também presidente do Conselho Consultivo do Instituto Êxito. Trazemos também outro gigante, Antônio Carbonari Neto, fundador da Anhanguera Educacional e presidente da Must University. Carbonari também é um dos sócios fundadores do Instituto Êxito. Vamos debater aqui hoje as habilidades socioemocionais do empreendedor. Será que você tem o que precisa para ser empreendedor? Você é criativo? Você tem autoconhecimento? Você exerce a sua liderança? Esses e outros temas serão abordados aqui no evento para que vocês possam ter cada vez mais conteúdo para a vida de vocês como empreendedores. É com muita alegria, portanto, que eu queria convidar para fazer parte aqui do nosso painel Antônio Carbonari Neto e Chaim Zaher. Bem-vindos, amigos. Começaremos agora com Antônio Carbonari para as suas considerações. Bem, meus queridos amigos, é de novo uma satisfação, né? Parear com o Chaim, com o Celso, e realmente a área do empreendedorismo tem muito a dar para esses jovens que estão começando agora. E você citou algumas frases, né, que o empreendedor precisa ter. Eu gostaria de citar uma que eu tenho, o Chaim tem demais, que chama-se ímpeto. Se o cara não tiver ímpeto, ele não anda. Se não anda, não ganha, né? De qualquer maneira, nós vamos fazer um bom bate-papo aí. Eu fico muito feliz. O Chaim é uma pessoa assim de um grande estofo, né? Educacional, moral e de empreendedor. Ele sozinho conseguiu fazer um grande império e significa que os seus amigos, com a sua família, conseguiu consolidar um grande sonho brasileiro de elevar o nível do nosso ensino básico a 60%, 70% a mais do que era antigamente, quando não havia sistema de ensino. O sistema de ensino realmente foi um grande passo e o Chaim foi um grande gigante para consolidar a melhoria da qualidade da escola particular e, inclusive, das escolas públicas que agora estão adotando. Muito obrigado pela participação com o Chaim junto. Obrigado, Celso. Obrigado, Carbonari. Chaim, bem-vindo. Prazer ter você aqui hoje. Muito obrigado, para mim é um prazer estar aqui com esses dois gigantes, né? O Celso e o Carbonari, para mim sempre é uma honra. O Carbonari fala do ímpeto e colocou muito bem isso. Eu só quero relembrar que o Carbonari teve o ímpeto quando ele resolveu abrir o capital da empresa dele, que era a Anhanguera, que ninguém acreditava, honestamente ninguém acreditava. Ele não só teve ímpeto, como também teve determinação, força, acreditar nele, passou por cima de muitos preconceitos e conseguiu abrir as portas para que outros grupos pudessem empreender, abrir o capital e que muitos outros mirassem, não é, no trabalho que ele fez. Começou com uma faculdade pequena ali, no próprio nome já diz, a Anhanguera, na estrada da Anhanguera, e foi abrindo, abrindo, abrindo. Quer dizer, quando ninguém tinha coragem e não acreditava, o Carbonari não só teve ímpeto, determinação, coragem e foi atrás, foi buscar. E é isso que você tem que fazer, empreendedor. Você tem que acreditar e confiar primeiro em você. Você tem que ter o feeling que aquilo que você está fazendo, você acredita. Porque se você começar a perguntar para 30 pessoas, cada um tem uma opinião diferente. Claro que você pode ouvir, mas a decisão é tua. É você que tem que tomar a decisão, até para não culpar os outros, ninguém na sequência. Isso daí, o Carbonari está de parabéns. Realmente sou muito grato a essa abertura que ele fez para as empresas de educação, no qual eu também tive coragem e fui atrás dele, que foi o primeiro grupo de educação básica que abriu bolsa aqui no Brasil. É um prazer estar com vocês, Celso. Muito obrigado, Chaim. E eu queria dizer, como vice-presidente do Instituto Êxito, que é um luxo ter vocês dois também como membros do Comitê de Educação do nosso Instituto, elaborando as diretrizes, definindo as competências do empreendedor. Realmente, todos nós usufruímos muito dessa experiência combinada de vocês dois
lá no Comitê de Educação. Mas eu queria começar perguntando ao Carbonari se o empreendedor ele nasce ou ele se cria. Você acha, Carbonari, que essas habilidades socioemocionais podem ser desenvolvidas num empreendedor? Olha, eu sou do tempo que se estudava e se ouvia a palavra dom. Esse menino nasceu com dom para isso, aptidão para aquilo. Então, eu acho que é uma mescla entre uma combinação de código genético, genoma, né, de herança genética, predisposição a fazer alguma coisa e o crescimento pelo aprendizado. Então, se as pessoas não têm aptidão, digamos assim, matemática, mas têm na área de humanas, poderão ser grandes pessoas na área de humanas, outros na área de matemática, de exatas. Então, alguma coisa o código genético traz, né, hereditariamente falando, e muita coisa é desenvolvido pela educação, pela prática e, principalmente, por essas características que nós citamos, né? O ímpeto, a vontade, a força, a crença, o que o Chaim falou também, a coragem de fazer algumas coisas, né? Olhar o panorama e buscar um foco. Então, isso vem com o desenvolvimento da pessoa, com seus estudos, porque qualquer um pode ser empreendedor, naquele seu ramo, naquela sua boa vontade. Agora, é preciso que ele desenvolva essas aptidões para o empreendedorismo. E é o que nós estamos fazendo ao longo desses anos, né? Passando para os jovens e até para pessoas não jovens, como empreender e como empreender melhor. Fazer isso profissionalmente, fazer isso com um projeto de vida. E como disse o nosso querido Janguier, não basta ter um projeto de vida, né? Precisa ter um propósito. O alvo tem que estar lá e você tem que alcançar. Essa é a luta. Então, eu ficaria aí com um pouquinho de genética e um pouquinho de boa vontade, projeto e propósito. Essa mesma pergunta ao Chaim, ele que é líder de um grande grupo educacional e que tem responsabilidade na formação de centenas de milhares de jovens em todo o Brasil. É possível ensinar o empreendedorismo? Eu costumo dizer que a melhor escola do mundo é a escola da vida. Não é? Essa escola realmente ela não tem igual. Todo mundo, todas as pessoas têm dentro de si algo adormecido. Basta que ele descubra o que quer, que dom que ele tem, como disse bem o Janguier, o que ele gosta. Que o mais importante é você fazer o que você gosta, o que você se dá bem, como é que... E todos vocês, os jovens, sabem que não adianta você copiar, olha, aquele cara é um médico bem-sucedido. Cara, se você tem medo do sangue, você não pode querer fazer medicina. Só porque é bem-sucedido, cara. Às vezes você pode ser um tremendo de um publicitário, de um professor, por que não? Não precisa ser somente aquela profissão que todo mundo busca. Hoje em dia, medicina é moda, né? A faculdade de medicina hoje em dia, todo mundo quer fazer, todo mundo quer ir atrás. Mas tem muita coisa boa nesse mundo de hoje. A tecnologia, a inovação, inteligência artificial e assim por diante, Celso, vai fazer que muitas, mas muitas profissões virão pela frente. E você tem que ter a capacidade, e de novo, reforçando o que o Carbonari colocou bem, a pessoa tem que pegar o dom que ela tem e ver onde ela pode aplicar. Hoje tem tantas funções, tantas profissões, um monte vão sumir, mas vão vir muitas novas, mas muitas. Pode ter convicção disso. E, Celso, basta dizer o seguinte, basta olhar os jovens de hoje, não é? Se você tem filho, tem neto, tem sobrinho, você veja que de ano para ano, como é que esses jovens se transformam? Como explica isso? Como é que explica se nasce assim? Os jovens já nascem assim hoje. Os jovens hoje já nascem com um chip implantado, não é possível. Com 1, 2 anos, é uma velocidade incrível. Isso deveria ser feito até uma pesquisa, um estudo em cima disso. Esses jovens de hoje, eles não aceitam mais essas coisas do passado. Eles têm que olhar para frente, Celso. Eles têm que olhar o que vem pela frente. Olha só agora, estamos acabando de sair de uma pandemia que poderia ter detonado com o mundo. Então vai ter que aprender, tem muita coisa nesse meio aí de... Olha o que você tem de meio ambiente, olha o que você tem de biotecnologia, olha o que você tem de biomedicina.
o que pode ser estudado, sabe? Esses jovens vão ficar atentos a isso, eles não vão aceitar que o mundo de hoje seja contaminado como nós estamos sendo hoje. Esses jovens vão dar um basta. Portanto, sim, os jovens de hoje já nascem diferentes, não tenha dúvida disso. Concordo, Chaim. E aí a minha dúvida, que é a dúvida de muitos, será que a escola, a universidade, será que elas estão preparadas para essa linguagem do jovem, para essa expectativa desse jovem? E eu queria perguntar ao Carbonari, que é um inovador, foi um membro brilhante do Conselho Nacional de Educação, e as diretrizes curriculares, faz sentido ainda hoje falar em diretrizes curriculares para carreiras que estão desaparecendo? O que você acha, Carbonari? Olha, eu acho que faz sentido falar em diretrizes se todos nós entendêssemos o que significa diretrizes, direções, vetores. Mas, para isso, o Conselho Nacional tem essa consciência, o MEC, mas o INEP não. O INEP faz instrumentos com exigências que extrapolam aquilo que a lei define. Quando eu defino que um curso precisa ter 3.000 horas de tempo relativo, não fixo, referencial, eu posso ter 2.500, 3.200 e tal, é uma referência. Não, mas se não tiver 3, o consultor vai lá e não aprova. Então, é preciso concatenar Conselho Nacional de Educação, MEC e INEP, porque o conceito de diretrizes, ela nasceu ao contrário do conceito de currículo mínimo. Todos se lembram, né? Então, se não é currículo mínimo, é um currículo mais solto. E as diretrizes, assim, devem ser entendidas, não como número fixo. Agora, há outras normas impeditivas à inovação, né? Quando se diz que precisa dar a disciplina área tal, é uma imposição. As diretrizes não fazem isso, elas sugerem áreas gerais daqui, dali. Então, atualmente aprovamos as diretrizes nacionais do curso de administração. Está tão aberto ali que o administrador de um estado poderá ser diferente do outro. Um poderá ir para a administração pública, outro para a educação de empresas. Não há problema, ele é um administrador. Agora, isso não significa que ele tem reserva profissional de mercado. Ele vai se encaixar com as competências que ele adquiriu, não com o título. Então, é importante notar que diretrizes não fecham, diretrizes abrem. É muito bem considerado, Carbonari. E nós aqui no Instituto, com a ajuda de vocês dois, nós elaboramos no Comitê de Educação as diretrizes curriculares do Instituto Êxito. Elas são centradas em 15 competências, divididas em 3 grupos. Aquelas competências pessoais, que é um pouco do que nós estamos conversando aqui hoje, aquelas que falam de autoconhecimento, de raciocínio lógico, de comunicação e expressão, as competências técnicas, que é o saber fazer, né? As pessoais é o saber ser, as competências técnicas é o saber fazer. Para o empreendedor, isso significa saber analisar números, saber otimizar processos, saber vender pelas redes, é o marketing digital. E também o terceiro grupo, as competências gerenciais, aquelas de saber gerir pessoas, gerir recursos financeiros, gerir recursos tecnológicos. Essas competências fazem, inclusive, parte do material que o Instituto Êxito está desenvolvendo com a Unesco, um projeto inspirado pelo nosso presidente Janguier Diniz e que já está em desenvolvimento para escolas públicas de todo o Brasil. Eu queria perguntar, nessa linha, ao Chaim, como então as escolas podem incluir essas competências nos seus currículos para que o jovem possa sair mais preparado para o empreendedorismo? Mas não é que pode, deve, né? Realmente deve, principalmente nas públicas, né? Que bom, olha, o Instituto esse qual eu participo, eu tenho o maior orgulho de ver o trabalho que está desenvolvendo, sabe? Eu acho que eles vão fazer chegar aí via Unesco ou outras parcerias esse trabalho maravilhoso, tantas e tantas aulas gravadas, tantos cursos gravados, tantas palestras, tanta gente boa falando. Isso daí, de fato, vai fazer com que esses jovens comecem a pegar exemplos e modelos, se entusiasmarem, acreditarem que é possível sim, ele deve fazer, ele pode fazer, e é gratuito, né?
Então, não é, olha, eu não tenho condições. Não, cara, você não precisa, basta que você tenha tempo. E tempo você tem. Entra na internet, entra nesses cursos, é uma coisa fantástica. Esse trabalho que está sendo feito, de fato, é um trabalho maravilhoso, é um trabalho fantástico. E só para reforçar um pouquinho o que vocês falaram com relação a diretrizes, bases, eu não sou muito, né, expert nessa área, mas vocês dois são os mestres. A única coisa que eu sei é que o MEC não pode mais ficar aquele dinossauro pesado que ele é, né? Ele, de fato, tem que mudar esses currículos, tem que permitir que as universidades, as escolas possam fazer frente a esses jovens, que eu acabei de dizer que eles não aceitam mais isso. Jovem não aceita mais aquela aula tradicional, aquela aula chata que ninguém aguenta mais, aprender coisa que nunca vai usar na vida, não é? Olha, eu desafio alguém me dizer que aproveitou 30% do que ele aprendeu a vida inteira, tanto no ensino médio, todo o ensino superior. É a vida, é o que eu acabei de falar. E eu fico feliz, Celso, e o Carbonari, que faz parte, o Conselho Nacional de Educação, que agora tem a Maria Helena como presidente, e que teve o Cury, ele conseguiu dar uma reviravolta bacana, ele foi sensível aos assuntos que estamos participando, eles foram, sabe, o Conselho inteiro permitiu, não é, trazer condições para que os alunos terminassem o ano conscientes que não era uma coisa simples. Então, o Conselho é a nossa esperança. Não quer dizer que o MEC não vai fazer. Tem um novo ministro aí, está chegando, até temos que dar para ele o mérito, né, dele ter tempo para ele conhecer tudo, mas, infelizmente, alguma coisa precisa ser mudada, sabe? E eu tenho convicção que esses experts que estão lá no Conselho, Celso, vão conseguir fazer isso. Eu concordo, Chaim, e de fato a liderança da professora Maria Helena Guimarães de Castro é muito bem-vinda, exatamente para poder mexer em alguns conceitos que nós também achamos que estão ultrapassados. Eu queria, só para que os que estão nos assistindo possam entender um pouco mais sobre essa questão, no Brasil são mais de 2.000 instituições de educação superior fundadas por empreendedores educacionais, instituições privadas no Brasil inteiro, desde a pequena faculdade do interior até grandes grupos empresariais. Então há um espírito empreendedor no nosso setor que é muito, muito, muito importante. E eu queria perguntar então ao Carbonari, o que você acha, Carbonari, que impede hoje o desenvolvimento desse espírito empreendedor educacional? Por que não surgem mais faculdades inovadoras no Brasil? Olha, a gente tem que pensar lá na base, quando nós fizemos as nossas primeiras faculdades, as grandes tinham um exemplo, que eram as públicas. Professores grandemente titulados e em tempo integral. Quando nós começamos a fazer as contas para criar nossas faculdades particulares, nós chegamos à seguinte conclusão: não dá para pagar tempo integral, um professor dá 4 horas de aula no dia, ou 8, que seja, não dá. Então foi criado o sistema de professor horista. Sendo professor horista, evidentemente havia espaço financeiro para outros investimentos, qualidade, biblioteca e até a carreira docente e funcional. Então, esse modelo das públicas, que migrou para as grandes instituições confessionais, principalmente, não era um modelo para as particulares estritas. Elas não tinham por que fazer isso, porque dependiam do carnê do aluno, do pagamento da mensalidade. E a mensalidade o aluno paga para ter o ensino, a aprendizagem e buscar um diploma. Ele não tem pago o carnê para pagar a pesquisa, que é obrigação nacional. Corporativismo para aumentar hora-aula para professor fazer o seu próprio doutorado, que é bom, mas o aluno não pode pagar isso. Ele já paga os impostos. Então, as públicas têm uma finalidade bastante diferente das particulares, que praticamente começaram a nascer na década de 70. Né? E as rupturas começaram. As particulares mais ágeis, aquelas que imitaram as públicas, ficaram mais jurássicas, né? Não tinham velocidade. Enfim, chegou um momento
que houve uma ruptura em 1996. As instituições poderiam assumir qualquer forma de organização aceita no direito brasileiro. Não era mais obrigado a ficar numa instituição sem fins lucrativos, fundacional, pública, etc. Você podia criar uma particular, empresarial, de um dono só, de vários, associação civil, ONG, até fundação, etc. Mas você podia, inclusive, fazer uma SA, uma sociedade anônima. Então, em 96, né, no governo que o ministro era o Paulo Renato, abriu pela nova LDB, a nova Lei 9394, 96, a possibilidade de você ter novas tipologias, né? Faculdades isoladas, faculdades integradas, associação de mantenedoras, fundações de direito privado. Então, aí começou o universo real da indústria educacional no Brasil. Você falava em indústria alguns anos atrás, você apanhava. Todo mundo achava que escola tinha que ser clerical, né? Evangélica, religiosa. Não. É uma indústria como outra qualquer, onde alguém tem um produto e alguém ganha produzindo esse produto. Né? E o professor é o mentor dessas coisas. Então, essa mudança foi radical. Haverá novas. Como está na tela aí, Celso, atrás de você, a palavra disrupção. É chocante. A pandemia trouxe uma disrupção violenta. Hoje, o Conselho Nacional de Educação tem resolução aprovada que você pode ministrar 40% de aula online, fora da sala de aula. E quando você fala aula, a gente tem que entender que aula é um momento de troca de comunicação. Assim como sala é um local onde as pessoas ficam para se comunicar. Não é aquele conceito tradicional de 4 paredes, né? Volta ao jardim de acadêmicos, né? Pode ser aula no jardim, em casa, homework, home office, enfim. Então, o conceito de aula mudou. O conceito de presencialidade mudou. Hoje, o presencial, ele é conectado. O que nós estamos fazendo aqui, conversando entre nós? Nós estamos presencialmente falando, né? Trocando ideias e tal. E isso passa a ser uma aula, como um processo de transmissão de saberes e competências. Foi bem. Agora, a disrupção veio com a pandemia. Hoje, além dos 40%, todo mundo está em casa. Algumas escolas, instituições, têm processo de EAD online, ajudou os alunos no seu crescimento, outras não têm. As escolas públicas, pouquíssimas tinham. Quer dizer, vai ser um desastre para o aluno da escola pública. Porém, o que vem após pandemia? Online veio para ficar, 40%, e se você somar o 20% de estágio e atividades complementares que são fora da aula, você tem 60% de coisas fora da sala de aula. Então, você tem que fazer um novo currículo, uma nova promessa de aprendizado, onde o aluno se sinta forte em aprender. Agora, o ritmo da mudança tecnológica é muito grande. Muito. A memória humana sabe lembrar de coisas, sabe fazer coisas. A memória da máquina que está sendo construída é muito mais rápida. Computacionalmente falando, a memória da máquina é 1 milhão de vezes mais rápida do que a memória humana. E hoje há uma teoria toda, Celso, a gente conhece como a teoria da singularidade, que prevê que em 2030 o homem terá fusão com a máquina. Né? Você troca o olho, troca o coração, troca o chip, troca isso, troca aquilo. Você começa a colocar partes mecânicas no seu organismo, você vai virar um ciborgue. Só que você vai aumentar muito a sua memória, muita capacidade de aprendizado quando houver essa fusão. E a teoria da singularidade é isso. De 2030 a 2045, um novo mundo vai surgir. Novas máquinas, máquinas que vão pensar e vão ter memórias mais rápidas do que nós. Né? Então, isso tudo vai mudar. Como é que fica a educação aí? Você não vai ter o engenheiro de automóvel, você vai ter um engenheiro de robô. Como consertar, né, uma máquina virtual? Há quem diga até que vai ter enfermeiro de inteligência artificial, em vez do psicanalista. Né? Você vai ter que discutir com o problema com inteligência artificial. Então, tudo isso é disrupção, deve acontecer entre 10 e 20 anos. E a educação fortemente terá que mudar. Ela não pode acompanhar o ritmo de hoje. O pós-pandemia é a primeira fase do futuro. É a primeira fase do futuro. Esquece o passado, começa a primeira fase. Mas nesta década aqui tem grandes novidades.
na área da educação, na área do aprendizado, principalmente que a gente não vai começar de novo, né, a ensinar conteúdo, nós vamos ensinar competência. Não é só o saber, é o saber fazer. Então, é importantíssimo que a gente tenha essa noção aí. As nossas operações neurais, as milhões, serão suplantadas por uma pequena máquina, não precisam ser muitas máquinas. Então, nós temos um futuro, que eu acho, bastante grande, que os exemplos estão me trazendo. Haverá inteligência biológica nossa e a inteligência não biológica, que certamente vão se igualar e talvez a segunda ultrapassar. Então, essa disrupção vai haver, nos negócios principalmente, né? E mais tarde vamos falar também como é que essa pandemia afeta os negócios e como é que a singularidade vai oferecer saídas para os negócios futuros. Profissões em decadência, profissões que se mantêm e profissões que irão nascer. Excelente, Carbonari, bastante provocador, né? Esses conceitos que você traz, principalmente essa ideia de fusão homem-máquina a partir de 2030, né? E a inteligência biológica sendo suplantada pela inteligência não biológica. Eu queria perguntar ao Chaim, exatamente como ele é um exemplo de empreendedor, eu queria saber se já existe um chip com toda a tua inteligência, Chaim, onde é que a gente pode comprar e se a gente pode trabalhar no futuro para que outros Chains nasçam, empreendedores educacionais como você. Olha, eu vou te ser bem honesto, tem muitos outros melhores Chains que estão nascendo. Porque olha que eu olho esses jovens, eu fico encantado ver meu neto com 1 ano fazer o que ele faz, ele já nasce com o chip pronto, como eu disse, não é? E para isso, Celso, tem que ter uma disrupção, como o Carbonari colocou muito bem, que é o professor, ele tem que mudar o perfil, a postura, a maneira dele. Ele tem que entender que ele não é mais detentor do conhecimento, não, ele tem que ser um facilitador, ele tem que ser um mentor, um tutor, e o professor tem que entender que ele tem que fazer com que o aluno aprende a fazer fazendo, não é simplesmente gravando mais as coisas. Isso são coisas do passado que fatalmente não tem mais espaço nisso. E você colocou também algo aí com relação ao software emocional, no empreendedorismo, tudo. Sabe, isso vai ter que estar em todo lugar, o Celso. Por quê? As pessoas precisam, nesse momento, estar preparadas. Quem que estava preparada para um baque desse? Quem é que estava preparado para suportar o que suportou? Quem dizer que estava está mentindo, nós sabemos disso. Todo mundo, de uma maneira ou outra, saiu perdendo, pode até ser que não financeiramente, mas mentalmente, mas estruturalmente, sabe? Essa volta dos alunos, dos professores às escolas, o socioemocional tem que trabalhar muito. Vai ter que ter uma ação forte em cima disso, para que os jovens comecem a entrar nos eixos e entenderem que é possível, sim, eles serem as pessoas que irão mudar esse mundo. Eles podem mudar e devem. Eles já perceberam que eles vão sofrer as consequências. No momento que você vê uma menina hoje com 17 anos, vai lá e peita o presidente dos Estados Unidos, maior autoridade do mundo, dizendo, cuida do meio ambiente, você vê como é que o jovem é. Os jovens saindo na rua, exigindo mudança em todo lugar. O que é isso? Precisa trabalhar, sim, muito o socioemocional desses jovens. Vai fazer muito para a vida deles, vai ajudar muito eles. E tenho convicção que o Instituto Êxito vai fazer isso, sem dúvida alguma, com muitas parcerias, para poder principalmente fazer chegar às escolas públicas que esse pessoal que não tem acesso, né? Não tem, infelizmente. Eles podem passar a ter, como muito bem colocou o Carbonari, via educação remota. E é verdade o que ele está falando. Olha aqui, parece que nós estamos um do outro. Outro dia, eu fui cumprimentar um amigo meu, Carbonari. Quando eu vi o cara desde março, parecia que eu estava ali com ele todo dia. É que eu falo tanto com ele, pela internet, pelo vídeo, tudo, é como se estivesse ali. O Carbonari definiu muito bem essa situação. Então, essa sociedade ativa, ela tem realmente que entender que chegou o momento de dar um basta para aquilo que a gente
suportou a vida inteira. E não permite que isso chegue aos jovens, porque eles realmente que vão mudar esse mundo, Celso. Perfeito, Chaim. Essa sua visão do professor empreendedor está muito alinhada com a minha visão e com a visão dos educadores mais sintonizados com esses novos tempos. O Carbonari, inclusive, quando foi conselheiro nacional de educação, lutou muito para que esse novo professor estivesse presente nas diretrizes curriculares de formação do professor. Infelizmente, ele foi uma voz quase solitária, uma vez que ainda há muito interesse corporativista na formação do professor. Não é isso, Carbonari? Será que esse novo professor pós-pandemia, ele de fato é formado hoje nas nossas licenciaturas? Você que, inclusive, é um professor de matemática. Nós temos dois problemas aí. O primeiro é que todos esses professores foram formados para conteúdos, pouquíssimos para competências. Agora, a Base Nacional Curricular Comum, ela é toda feita para trabalhar a aprendizagem, não o ensino, através de competências. Então, temos que retornar milhares e milhares de professores, principalmente das escolas públicas. Qual recurso do Estado e do município deverá colocar para isso? Ou vai continuar a mesma coisa? Então, há muito professor despreparado. A pandemia veio, forçou que muitos começassem a estudar em casa, produzir sua imagem, seu som, a sua aula mais moderna. Então, isso vai ajudar muito. Mas a Base Nacional Curricular Comum, ela foi feita para fazer a aprendizagem através de competências, saber fazer, ensinar a saber fazer, e não só saber o que é a coisa, né? Então, teremos problemas de treinamento do corpo docente nos próximos 10 anos. Isso vai ser muito difícil. É uma disrupção. Agora, formar professor é um problema. Formar um profissional do futuro é o segundo problema. Porque, vejam bem vocês, os computadores hoje, eles estão diagnosticando eletrocardiogramas, imagens médicas, dirigindo e aterrissando aviões e drones, controlando armas automáticas, tomando decisões de crédito e finanças, buscando gostos pessoais, traqueando a pessoa do que ela gosta, para preparar o robozinho para vender, para ofertar para ela. Isso eram coisas que nós não sabíamos no passado. Você entra num desses programas de venda aí, né? Eu posso dizer até claramente, Amazon, o Mercado Livre, Buscapé. Quando você diz, eu quero comprar um sapato marrom, você fica o mês inteiro sendo bombardeado com lojas com sapato marrom com seu número. Por quê? Você já foi hackeado e está sendo traqueado e agora você é um objeto de consulta para compra. Então, os robozinhos estão trabalhando. Os robozinhos vazados. Quem é que vai ser o profissional do futuro para fazer isso? Os professores poderão ser também, né? Cada rotina da matemática pode ser um robozinho que faça lá, né? E ele fica aqui, no seu estúdio. Então, tudo isso está mudando assim de uma velocidade extrema. Os paradigmas estão mudando muito rapidamente. O valor da nossa crença está mudando, né? E outro, está caindo o preço, melhorando o desempenho. O escaneamento do cérebro humano, hoje na Califórnia, uma série de projetos que já estão fazendo com bastante velocidade, quer dizer, com tecnologia exponencial. Então, provavelmente, aquelas áreas do cérebro que nós não sabíamos no ano passado, nesses próximos 10 anos, teremos o cérebro todinho escaneado. Portanto, o cérebro não biológico está aí prestes a nascer, né? Isso a gente vê. Bom, é disrupção. A construção civil está demonstrando que está construindo outra coisa. A impressora 3D é um instrumento violento de construção de peças e coisas. Vocês querem ver um exemplo? Dessa semana está saindo uma concessionária brasileira, montadora, ela está alugando carro 0 quilômetro. Ela não vende mais, ela aluga. Aluga por 36 meses. Agora, o fabricante do pneu desse carro, ele não vende o carro para a montadora. Ele também está alugando o pneu para que você alugue o carro. Idem motor, idem. Então, veja, nós estamos passando da era da posse do bem para o acesso ao bem. O aluguel do bem, a cessão, o leasing, são instrumentos financeiros, econômicos, que estão mudando o conceito até de uma inteligência emocional, que é aquela emoção de ter a posse. Eu tenho um carro, eu tenho um pneu, eu não tenho.
Você tem acesso a isso. Com isso, professores podem produzir, e produtor de conteúdo tem um grande futuro, podem produzir grandes temas, grandes competências e facilitar o acesso dos alunos a essa cultura nova, emocional, socioemocional, tecnológica, que vai dirigir a uma futura ocupação e não profissão. Profissão regulamentada, conselhos de ordem de classe, isso são coisas que a disrupção vai deixar pelo caminho, feliz ou infelizmente, né? Não vai ter mais essa conselho regional de... Para quê? A profissão é outra. O engenheiro trabalha em finanças, né? O pedagogo trabalha em psicanálise clínica. O psicólogo precisa atender máquinas com inteligência artificial. Nessa linha aí, essa estrutura que veio do século passado deverá ser mudada e vai mudar a civilização, vocês não tenham dúvida nenhuma. A maneira de fazer comida, entrega para o delivery. O delivery é um acesso, não é a compra, e assim por diante. Interessante essa sociedade disruptiva, Carbonari, que você nos traz aqui a consideração e a reflexão, mas eu queria perguntar ao Chaim, porque a gente sempre debate esse assunto, e a regulação? A gente assiste, inclusive, tentativas de aumentar a carga tributária para os empreendedores educacionais, o excesso de regulação, portarias que estabelecem prazos de 600 dias para que os processos possam ter andamento. Eu queria te perguntar, Chaim, é possível falar em uma sociedade disruptiva e uma legislação antiga como a nossa? Impeditiva? Som, por favor, Chaim. Você colocou muito bem, muito difícil realmente. Faça que eu mando, mas não faça que eu faço, né? Infelizmente, todo mundo está vendo a situação que o país está atravessando. A judicialização, a politização fala mais alto, infelizmente, nesse país, quando deveria ser de uma maneira mais equilibrada, sabe? Não adianta você fazer estourar no lado de um só, não adianta penalizar apenas o empreendedor, o empresário, como se ele fosse o culpado de tudo. É ele que arruma emprego, é ele que põe as pessoas. Sem isso, não tem sequência, não tem como comandar. Alguém precisa ter coragem de ir lá, montar um negócio, acreditar, investir tudo, arriscar, apostar. Nosso negócio é de alto risco, né? A gente lida com gente. E quando a gente vê, depois de falar em taxar, taxar até livros, quer dizer, como é que vocês querem ter cultura taxando livros, sabe? Agora, colocar 12% a mais na educação, isso vai acabar sendo repassado, infelizmente, para os pais, que também estão sofrendo consequência. Ninguém quer isso. Daqui a pouco vai acontecer. Ninguém vai conseguir ter equilíbrio nessa troca, não é? Nessa situação que a gente está vendo hoje, Celso. Eu lamento o que a gente está vendo, sabe? Tomara que essa politização e essa judicialização tenta evitar com que ocorra uma catástrofe maior. Não vou entrar em detalhes, mas todo mundo está vendo o que está acontecendo no dia a dia. Olha só, no momento que você abre bar, no momento que você abre praia, abre tudo, cinema, não liberaram escola até hoje. Não liberaram a educação básica em um monte de cidade até hoje. É o corporativismo que fala mais alto, é o prefeito que quer, nessa altura do campeonato, ser candidato, não é a reeleição, ele se sujeita a essa pressão desses sindicatos, e assim por diante, sabe? Lamentável que ocorra no mundo que a gente está vendo esse tipo de situação. Mas, né, Carbonari, já vimos esse filme, a gente vai sobreviver, a gente vai conseguir passar por cima disso, a gente vai dar um jeito de fazer com que essas coisas não atinjam as famílias, que não atinjam nosso principal produto, que é o aluno e o pai do aluno. Lamentavelmente, a verdade é essa. Muito obrigado, Chaim. Eu queria, de fato, concordar contigo e, ao mesmo tempo que nós lamentamos, nós temos que ter uma visão positiva a respeito do Brasil e do futuro. E eu queria já, se aproximando do nosso tempo, pedir a cada um de vocês, se vocês estivessem falando para um jovem empreendedor, como esses jovens empreendedores, mais de milhares que estão nos assistindo ao Summit Êxito de Empreendedorismo, que já é um sucesso, eu queria uma mensagem
considerando vocês como modelos de empreendedores, modelos de educadores, que mensagem vocês deixariam a esse jovem que quer empreender no Brasil? Carbonari. Eu acho o seguinte, eu tenho duas ideias que eu vou deixar ainda para ferver para todo mundo aí, né? A primeira ideia, que é a questão dos novos empregos. Provavelmente não vai haver profissão, vai haver ocupação, né? O médico terá que estudar muito a telemedicina, o psicólogo, teleatendimento, o advogado tem que ser altamente informatizado, o engenheiro civil de operações provavelmente vai trabalhar com consertar robôs, né? O contador que não tiver automação, né, para escritório não vai ter clientes. Enfim, o guarda noturno que não trabalhar com drone não tem mais função. Não tem função. Tem que pensar nisso, é a realidade. Então, veja. Agora, há profissões que já são realidade, né? O designer virtual, o designer de impressão 3D. Quem trabalha com a nanotecnologia terá um grande futuro, um grande. Hoje, você injeta no seu aveia alguns aparelhinhos, né, ou na carne, para fazer cirurgias. Amanhã você vai introduzir um nanorobô que vai ver onde está a doença, vai pegar e vai tirar. Então, a nanotecnologia vai fazer algo fantástico. Piloto de aviação, ele vai virar um piloto de drone, né? Como motorista de automóvel e caminhão, será um telemotorista. O controlador robô, o produtor de conteúdos digitalizados. Quer dizer, então, a gente tem que entender que essa mudança de paradigma vai mudar as ocupações e aí vai mudar os serviços. Então, todos vocês busquem uma boa base da área de informática, teoria da comunicação e informação, né? Da área de matemática, estatística, da área de humanidades também, né? Um pouco de sociologia, psicologia, filosofia, mas não se esqueçam que o mundo será daqueles que estiverem tecnologicamente preparados, porém, humanamente assistidos para a sua vida do dia a dia. Então, essa é uma primeira visão que eu dou, eu queria deixar patente para todos. Olhem para frente e se preparem para ir. Nós temos dois exemplos aqui no Brasil, um que eu acho que é fantástico, que é a Universidade Federal do ABC Paulista. Os bacharelados lá são todos em 3 anos. Tem um bacharelado em ciências exatas, em ciências humanas, ciências de saúde. Está formado, pode ir embora, vai trabalhar. Você não é um especialista, você é um bacharel geral. Eu queria fazer medicina. Bom, aí é mais 6 anos, mais 5 isso, mais 5 isso. Quero fazer um mestrado e doutorado, pode fazer depois de 3 anos. Isso me leva a defender a tese que os cursos superiores têm que ser diminuídos. 2 anos, 3 anos, como o tecnólogo. O tecnólogo, você pode fazer mestrado e doutorado. Então, isso é um grande sucesso. Menor tempo na universidade e mais vezes a volta na universidade para fazer a reciclagem. Essa é a grande proposta. Segunda, muito simples, humilde, que eu gostaria de conversar, eu vou só lançar a ideia. E estou disposto a trabalhar, que eu acho que o Celso também. O Chaim vai colaborar muito. O Instituto Êxito de Empreendedorismo é uma associação civil sem fins lucrativos. Ela podia ser mantenedora de um bacharelado em empreendedorismo. Quer dizer, criar um bacharelado em empreendedorismo para qualquer área. E aí nós outros que somos assim conhecedores da prática, da escola da vida de empreendedorismo, formaríamos uma primeira equipe de professores e a partir daí formaríamos gente para continuar uma escola de empreendedorismo. Ou como diz o Melino, uma escola da vida de empreendedorismo, né? Porque não tem. E é uma escola que tinha que ser mantida por nós outros, né? Pelo próprio Instituto. Então, aí as minhas ideias, e eu fico feliz de trabalhar assim ao lado do Chaim, me inspirou muito, né? A paixão que ele teve pelo ensino básico, pelo ensino infantil, o desenvolvimento de sistema de ensino, que é uma coisa muito forte no Brasil, e que melhorou quantitativamente a qualidade do nosso ensino. Eu digo melhorou, porque eu tenho sócios do exterior lá na universidade. Alguns mexicanos já estiveram aqui, o ex-governador até do Equador já esteve comigo, americano, eles querem sistema de ensino, no exterior não tem isso. Então, isso aí nivela o ensino por si. Não depende só do professor. O material está na mão, dali o aluno não cai. Então, dali ele tende a subir e o melhor aprendizado. Agradeço por participar desse programa maravilhoso aí, e principalmente ao lado do Chaim, que é um homem inspirador, é um sonhador da educação,
e promove, pela sua imagem, um exemplo de sucesso para todos os alunos e colegas que usam o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Com certeza, Carbonari, Chaim é um exemplo para todos nós, mas você não deixa a desejar, né, como ícone que é também da educação superior particular, trazendo uma visão muito interessante, Carbonari, da síntese entre tecnologia e humanismo. Olha que importante isso, né? A inteligência artificial não substituirá a inteligência natural. Acho que essa é uma grande mensagem para o jovem empreendedor, para que ele use sim a tecnologia, mas não esqueça daquilo que nos faz humanos. E a sua proposta de bacharelado em empreendedorismo, da minha parte, como coordenador do Comitê de Êxito, está aceita. Vamos levar o nosso presidente Janguier, porque ele, como grande inovador, certamente abraçará essa ideia. Posso dizer a você que os mais de 400 cursos que o Instituto Êxito já possui, já tem uma carga horária importante na direção de um futuro bacharelado. Então, estamos construindo isso, e é isso que é importante, né? Esse grupo de educadores que se reuniu junto com empreendedores de outras áreas para fazer do Instituto Êxito um movimento revolucionário no Brasil. Eu acho que isso é o que nos motiva, o que nos traz aqui, e é esse o sucesso de iniciativas como essa do Summit Êxito de Empreendedorismo. Eu queria dizer, Chaim, depois de todos esses elogios que são merecidos, você também é um ícone nosso, e eu queria que você falasse agora para aquele jovem que está nos assistindo, aquele que pensa, vale a pena empreender no Brasil? Vale a pena abrir um cursinho? Eu vou algum dia ter uma escola, uma universidade, eu vou empreender em outras áreas. Será que vale a pena? O que você diria a esse jovem, Chaim? Em primeiro lugar, o que eu queria dizer a esses jovens que não tem só cursinho, escola, para montar e fazer, sabe? Você tem muita coisa hoje em dia, que até então, quando nós começamos, tanto eu como o Janguier, não tínhamos. Hoje você tem startup, hoje você tem tantas opções, tantas ideias boas que faz com que você transforma a tua ideia em algo fantástico, que pode revolucionar e pode transformar você num dos maiores empreendedores que tem, não só no país, como também no mundo. Muita coisa boa saiu do Brasil para o exterior. Cara, o que eu quero te falar é o seguinte, confie em você, acredite em você, tenha, sabe, convicção do que você quer, seja determinado, não recue não, acredite, muita gente vai querer te jogar para baixo, não vai não, vai até o fim. O jogo acaba aos 45 minutos do segundo tempo, até lá tenta lutar, não desista não, nunca desista, não joga a toalha de jeito nenhum. Eu comecei assim, como disse o Celso, com um cursinho pré-vestibular numa cidade, trabalhando na escola e assim por diante. Hoje tem tanta coisa que permite que você, com uma ideia que você tem muita gente querendo investir, tem muito dinheiro no mundo, gente ávidos a investir em ideia, e vocês, jovens, têm muitas ideias boas. A cabeça de vocês é muito boa. Então, o que eu aconselho a você, cara, é o seguinte. Primeiro, não desista e TBC, como diria nosso amigo Zé Carlos, né, Celso? Tira a bunda da cadeira e vamos trabalhar. Celso, muito obrigado, parabéns aí a você. Janguier, o Carbonari, realmente, ele é um exemplo mesmo, eu sou fã dele, nunca me esqueço do que ele fez pela educação superior, e eu fico feliz de estar ao lado de vocês dois, que você também tem feito um trabalho maravilhoso aqui no Rio, que estou no Rio de Janeiro. Parabéns a vocês dois, e eu sou um bebê do lado de vocês, portanto, fico feliz de participar junto com vocês. Um abração, Celso, obrigado. Obrigado, Chaim, obrigado, Carbonari, e agora é com você. Tira a bunda da cadeira, se associe ao Êxito, faça um dos nossos cursos da plataforma online, participe também desse movimento, desse vírus do empreendedorismo. Queremos contaminar mais de 1 milhão de pessoas nos próximos anos e você pode fazer parte disso. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Em nome do presidente Janguier Diniz, agradeço a todos e continuem ligados no Summit Êxito de Empreendedorismo 2020. Obrigado a todos vocês. Obrigado, pessoal.